Olá pessoal do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está do outro lado da telinha aí no seu computador, tá bom? Pessoal, eu estou novamente aqui para terminar de fazer o vídeo parte 3, pessoal, do tema As leis de Moisés são válidas? Será que podemos, pessoal, em pleno século XXI, seguir essas leis? Será que essas leis são válidas? O que a nossa Constituição diz, tá? O que o Código de Ética e Moral do nosso país vai dizer sobre isso? O que a nossa Constituição vai dizer sobre isso, tá, pessoal? Então, pessoal, eu tô aqui para terminar a parte 3 do tema As leis de Moisés são válidas, pessoal? Pessoal, para quem não sabe, as leis de Moisés, elas são leis que estão na Bíblia, especificamente no Antigo Testamento, tá, pessoal? Para quem não sabe o que são as leis de Moisés, as leis de Moisés são leis religiosas que foram criadas e idealizadas pelo povo hebreu ou pela cultura hebraica, tá, pessoal? Só lembrando para vocês que só não existe a cultura hebraica. Existem outras culturas no nosso planeta, tá, pessoal? E outras religiões também. Não só a religião hebraica. A religião hebraica é uma das religiões dentre muitas outras religiões que existem no nosso planeta. E nesse vídeo da parte 3, pessoal, eu estou aqui para desvendar mais alguns pontos, né, em relação a essas leis de Moisés. Vou explicar mais detalhes, pessoal, que eu não expliquei no vídeo da parte 1 e no vídeo da parte 2, tá bom? Vocês que querem ter mais conhecimentos, tá, pessoal? Eu fiz 2 vídeos aí, tá aí em cima no meu canal, parte 1 e parte 2, sobre as leis de Moisés. Você que está assistindo essa parte 3, eu peço por favor que vocês, pessoal, entrem aí no meu canal, suba aí e vejam, assistam a parte um e a parte 2, para que vocês possam entender, pessoal, o que eu estou falando ou explicando nessa parte 3, tá bom? Então, se você não assistiu a parte 1 e 2, eu peço que vocês vão lá, pessoal, e assistam a parte 1 e a parte 2, para que vocês possam entender, né, se as leis de Moisés são válidas em nosso mundo ou em nossa realidade, tá bom? Então, pessoal, vamos lá para o vídeo, sem mais delongas, vamos lá, tá, pessoal? Eu vou explicar para vocês. Então, pessoal, explicando para vocês sobre as leis de Moisés, tá bom? O que são as leis de Moisés? As leis de Moisés ainda são válidas? Será que podemos seguir as leis de Moisés? Pessoal, vamos entender o que é a lei de Moisés, tá bom? A lei de Moisés, pessoal, é a lei que está no Antigo Testamento da Bíblia, tá bom? Foi a lei que o Deus hebreu, né, ou os hebreus, eles criaram, eles idealizaram essa lei, a lei de Moisés. E em alguns países do nosso mundo, essa lei ainda é usada, não é? Como eu citei no vídeo 2, falando sobre a Arábia Saudita, e em alguns países ali perto de Israel, e no próprio Israel, não é? Onde eles ainda usam a lei de Moisés como guia para a sociedade deles. Porque são países teocráticos, tá, pessoal? O Brasil e os demais países, Estados Unidos, França, Rússia, eles não usam as leis de Moisés. Por quê? Porque são países democráticos, né? Os países democráticos, eles não vão usar as leis religiosas sobrepondo as leis civis, não é? Que foram criadas no século XVIII pelo Iluminismo. Pessoal, para quem não sabe o que é o iluminismo, tá bom? Eu peço que vocês pesquisem mais sobre o iluminismo, tá? Pessoal, eu vou fazer um vídeo depois falando sobre o iluminismo, não é? O iluminismo, ele foi um movimento filosófico, intelectual do século XVIII, que teve como objetivo ali idealizar, não é? Trazer novas ideias em relação à sociedade ao qual nós vivemos. E muitas dessas ideias nós vivemos hoje, tá, pessoal? Nas nossas sociedades modernas. Então, pessoal, as leis da nossa Constituição, dos países democráticos,
elas foram idealizadas pelo Iluminismo, não é? O Iluminismo no século XVIII, que trouxe, né, muitas ideias novas em relação à nossa Constituição atual. E as leis que estão na nossa Constituição, principalmente na Constituição brasileira, foram idealizadas no Iluminismo, não é, pessoal? E foram moldadas desde o século XVIII até hoje, né? Nós temos nossas leis sendo melhoradas, modificadas, e que hoje elas estão na nossa Constituição Federativa da República do Brasil, né? E as leis que estão na nossa Constituição, elas passaram por um processo de transformação por muito tempo, tá, pessoal? Desde o século XVIII até hoje. E as nossas leis continuam se transformando, não é? Mas, pessoal, as leis de Moisés, não é? Sendo usadas em países teocráticos, não em todos os países do planeta, tá? Mas em países teocráticos, onde a religião ela tem uma grande influência, não é? A religião, pessoal, ela ainda tem sim uma certa influência hoje no nosso mundo, né, como sabemos. E justamente por isso, né, que certas leis que estão na Bíblia, no Alcorão e em outros livros religiosos, né, às vezes, né, aquela sociedade vai usar essas leis como guia de regra para a sociedade deles. Então, pessoal, as leis de Moisés são leis antigas, tá bom? Que foram criadas em um tempo antigo, por uma sociedade antiga, a sociedade hebraica, não é? Mas ainda hoje, né, nós percebemos que as três religiões monoteístas, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, eles ainda usam a lei de Moisés, não é? Inclusive a Igreja Católica, eles ainda seguem a lei de Moisés, pessoal. Você que achava que a Igreja Católica não seguia a lei de Moisés, pois acabe com essa ideia, tá bom? Eles seguem sim a lei de Moisés. A lei de Moisés, ou a Torá, a lei antiga, tá bom? Embora, né, alguns padres tentem negar isso, mas sim, a Igreja Católica acredita nas leis de Moisés, não é? Assim como o islamismo e o judaísmo, não é? Que seguem as leis de Moisés. Então, pessoal, as leis de Moisés são 621 leis, não é? Que eles seguem, ou seja, é muita lei, pessoal. Tá bom? A lei de Moisés é muita lei. Não é somente 10 mandamentos, não é como muitas pessoas acreditavam, mas são 621 leis, e isto está na Torá. E hoje, né, os judeus, os cristãos, os muçulmanos, eles ainda seguem essas leis, tá bom? Mas o que diz, pessoal, a nossa Constituição em relação às leis de Moisés? Não, nós não usamos as leis de Moisés, tá, pessoal? No Brasil não se usa as leis de Moisés. Nos Estados Unidos não se usa as leis de Moisés. Na França, na Rússia, no México, em outros países tidos como democráticos, tá, pessoal? Onde possui democracias, né? As democracias, que são regimes democráticos, não é? Onde as leis religiosas elas não vão ter tanto poder a ponto de os cidadãos daquele país eles seguirem, né, como uma regra a ser seguida dentro da sociedade. Em países democráticos, pessoal, teremos outras leis, tá bom? Leis que foram criadas lá no Iluminismo e que foram moldadas, tá bom? Como eu acabei de falar anteriormente. Então, pessoal, as leis de Moisés só são usadas em países teocráticos, tá bom? Países democráticos não. A lei de Moisés, pessoal, é uma lei muito antiga, né? São leis muito antigas, não é? E que na minha opinião, o Alisson aqui, não é, pessoal, eu estou citando aqui a opinião de outra pessoa, tá bom? É na minha opinião. Eu acho que as leis de Moisés não deveriam ser seguidas por nenhum país, não é? Na minha opinião. Embora, né, pessoal, isso seja uma questão cultural e uma questão de tradição. Ou seja, mas às vezes as pessoas me perguntam, Alisson, mas se as leis de Moisés... Mas, pessoal, às vezes eu me deparo com as pessoas me perguntando, Alisson, então se as leis de Moisés
elas são leis antigas, por que que as religiões, principalmente o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, eles ainda seguem essas leis de Moisés? Então, pessoal, por isso que eu fiz esse vídeo, parte 3, para explicar justamente isso, tá? Sobre essa questão. Se as leis de Moisés são leis antigas, como o pessoal me perguntou, não é? Anteriormente, quando eu recebi muitas mensagens no WhatsApp, se as leis de Moisés são leis antigas e criadas pela sociedade hebraica, como pode eles ainda seguirem essas leis, o Alisson? Como pode os judeus, os cristãos e os muçulmanos ainda seguirem essas leis em pleno século XXI? Não seria inconstitucional, Alisson, usar essas leis? Então, pessoal, é isso que eu vou explicar para vocês, tá bom? Então, foram essas perguntas, né, que o pessoal me perguntaram lá no WhatsApp e que eu fiz esse vídeo parte 3 para explicar para vocês sobre essa questão, tá bom? Então, pessoal, a minha explicação é a seguinte. Vamos lá, pessoal, eu vou explicar para vocês, tá bom? Pessoal, as leis de Moisés são leis antigas. Sim, eu concordo, são leis antigas. Claro, elas não poderiam ser usadas no nosso mundo atual, porque são leis antigas, não é? De uma sociedade primitiva, de uma sociedade que não é a nossa. Que pertencia a uma sociedade muito antiga, a sociedade hebraica, pessoal. Não a sociedade brasileira. Não a sociedade estadunidense. Não a sociedade da França, da Rússia. A sociedade hebraica é somente a sociedade hebraica. As leis de Moisés fazem parte somente da sociedade hebraica, certo? Correto? Mas por que que eles ainda usam, pessoal, as leis de Moisés? Por que que os cristãos, os muçulmanos e os judeus ainda seguem as leis de Moisés? Pessoal, é porque é uma questão de tradição e cultura, tá bom? Questão cultural. Eu vou explicar sobre a questão cultural primeiro, depois eu vou explicar sobre a questão da tradição. A questão cultural, pessoal. Por que que os cristãos, os muçulmanos e os judeus ainda seguem a lei de Moisés, sendo essas leis muito antigas? Veja bem, a questão cultural, ou seja, isso é uma questão cultural, pessoal, tá bom? Ou seja, veio da cultura hebraica. E essa cultura não morreu, ou seja, ela permaneceu viva até hoje. Por causa da tradição, né, pessoal? A cultura, ela só passou a existir por causa da tradição. A cultura hebraica é uma cultura muito diversificada, não é? É uma cultura onde nós vamos ter vários povos ali. E um dos povos que se destacou, dentre todos os povos que habitavam o Oriente Médio, foi os hebreus, não é? Os hebreus conseguiram se sobrepor aos outros povos e eles acabaram dominando aquela região, né? Hoje nós chamamos aquela região do Oriente Médio de região hebraica, não é? Por quê? Porque os hebreus se sobrepuseram aos outros povos que ali habitavam. Pois bem, pessoal, os hebreus, não é? Os hebreus, as leis de Moisés são leis hebraicas, veio da sociedade hebraica. Correto? Correto. A tradição, pessoal, eu já falei sobre a cultura, né? Que a cultura hebraica foi uma cultura muito forte e que acabou preservando essas leis. E a questão da tradição, pessoal, eu vou explicar agora sobre a questão da tradição. A tradição hebraica, pessoal, isso fez com que as leis de Moisés também fossem preservadas durante milênios, não é? Até hoje, essas sociedades ainda seguem essas leis. A questão da tradição, tá, pessoal? A sociedade hebraica é uma sociedade muito tradicional. Ela guarda muito a questão da tradição. Um exemplo são os judeus, não é? Os judeus, eles ainda têm aquela tradição de ir a Israel, não é? Adorar no Muro das Lamentações, de ler a Torá. Existem grupos de judeus que ainda fazem sacrifícios, pessoal, sacrifícios de animais, né, para o perdão dos pecados, como faziam os profetas lá na antiguidade, não é? Lá no Antigo Testamento, lá na sociedade hebraica primitiva.
na época de Jesus Cristo, por exemplo. Então, pessoal, a tradição foi o que fez preservar essas leis hebraicas, especificamente as leis de Moisés. Não é que foi dada ali, né, segundo a tradição hebraica, pelo Deus Javé ou Jeová, não é? Ao povo hebreu, onde hoje os muçulmanos chamam ele de Alá, né? Enfim, houve essa mistura também, pessoal. Eu vou fazer outro vídeo explicando sobre essa confusão aí, né, que houve durante muito tempo. Então é isso, pessoal. A questão da tradição, não é? A tradição acabou preservando as leis de Moisés por muito tempo, não é? E essa tradição ela foi se diversificando por todo o planeta, não é? Tanto é que hoje, quando os portugueses chegaram no Brasil, eles trouxeram a Bíblia, não é, pessoal? A Bíblia que foi escrita pelos hebreus, não é? Os portugueses, quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, eles trouxeram a Bíblia para catequizar, não é, os índios ali. E os índios foram catequizados pela Bíblia, não é? Pela cultura hebraica. Tá bom, pessoal? Eu ouvi um colega meu dizer uma vez que os índios não foram catequizados pelos hebreus. Eu falei, é claro que foram. Não é porque a Bíblia é um livro hebraico, não é? É um livro pertencente à sociedade dos hebreus, tá, pessoal? A Bíblia é um livro hebraico, tá bom? E os índios foram catequizados pelos hebreus, pessoal, isso mesmo. Os portugueses, quando vieram para o Brasil, né, houve essa descoberta, né? Embora exista muitas diferenças nessa ideia dos portugueses, né, descobrir o Brasil. Outros dizem que foi uma conquista, enfim. Mas isso fica para outro vídeo, tá, pessoal? Eu vou explicar sobre os portugueses também, que vieram para o Brasil. Eu vou fazer um vídeo sobre eles também, tá, pessoal? Então é assim, pessoal. Quando os portugueses chegaram no Brasil, eles trouxeram a Bíblia. A Bíblia é um livro hebraico, veio da cultura hebraica. Os portugueses trouxeram uma cultura hebraica para o Brasil, e os índios foram catequizados, né? E a Igreja Católica ela usou as leis de Moisés, enfim, para catequizar os indígenas, não é, pessoal? Portanto, a Bíblia é um livro hebraico, tá, pessoal? É um livro pertencente à sociedade hebraica, assim como o Alcorão também. São dois livros pertencentes à sociedade hebraica, tanto quanto a Torá do judaísmo, não é? A Torá também pertencente à cultura hebraica, tá bom? Então é isso, pessoal. Hoje, esses povos, essas religiões ainda usam as leis de Moisés por uma questão de cultura e tradição, tá bom? Essa é a minha resposta. Essa é a resposta correta. Por uma questão de cultura e tradição. Por uma questão cultural, não é? Questão cultural dos hebreus e por uma questão de tradição. A tradição hebraica, não é? Ou seja, isso foi preservado por muito tempo por meio da tradição, não é? Dos hebreus que armazenaram, não é? Ou preservaram essas leis, tá bom, pessoal? Mas, pessoal, às vezes eu me deparo com as pessoas me perguntando, Alisson, então se as leis de Moisés, elas são leis antigas, por que as religiões, principalmente o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, eles ainda seguem essas leis de Moisés? Então, pessoal, por isso que eu fiz esse vídeo, parte 3, para explicar justamente isso, tá? Sobre essa questão. Se as leis de Moisés são leis antigas, como o pessoal me perguntou, não é? Anteriormente, quando eu recebi muitas mensagens no WhatsApp, se as leis de Moisés são leis antigas, criadas pela sociedade hebraica, como pode eles ainda seguirem essas leis, o Alisson? Como pode os judeus, os cristãos e os muçulmanos ainda seguirem essas leis em pleno século XXI? Não seria inconstitucional, Alisson, usar essas leis? Então, pessoal, é isso que eu vou explicar para vocês, tá bom? Então, foram essas perguntas, né, que o pessoal me perguntaram lá no WhatsApp e que eu fiz esse vídeo parte 3 para explicar para vocês sobre essa questão, tá bom? Então, pessoal, a minha explicação é a seguinte. Vamos lá, pessoal, eu vou explicar para vocês, tá bom?
Pessoal, as leis de Moisés são leis antigas. Sim, eu concordo, são leis antigas. Claro, elas não poderiam ser usadas no nosso mundo atual, porque são leis antigas, não é? De uma sociedade primitiva, de uma sociedade que não é a nossa, que pertencia a uma sociedade muito antiga, a sociedade hebraica, pessoal. Não a sociedade brasileira, não a sociedade estadunidense, não a sociedade da França, da Rússia. A sociedade hebraica é somente a sociedade hebraica. As leis de Moisés fazem parte somente da sociedade hebraica, certo? Correto. Mas por que que eles ainda usam, pessoal, as leis de Moisés? Por que que os cristãos, os muçulmanos e os judeus ainda seguem as leis de Moisés? Pessoal, é porque é uma questão de tradição e cultura, tá bom? Questão cultural. Eu vou explicar sobre a questão cultural primeiro, depois eu vou explicar sobre a questão da tradição. A questão cultural, pessoal. Por que que os cristãos, os muçulmanos e os judeus ainda seguem a lei de Moisés, sendo essas leis muito antigas? Veja bem, a questão cultural, ou seja, isso é uma questão cultural, pessoal, tá bom? Ou seja, veio da cultura hebraica. E essa cultura não morreu, ou seja, ela permaneceu viva até hoje, por causa da tradição, né, pessoal? A cultura, ela só passou a existir por causa da tradição. A cultura hebraica é uma cultura muito diversificada, não é? É uma cultura onde nós vamos ter vários povos ali. E um dos povos que se destacou, dentre todos os povos que habitavam o Oriente Médio, foi os hebreus, não é? Os hebreus conseguiram se sobrepor aos outros povos e eles acabaram dominando aquela região, né? Hoje nós chamamos aquela região do Oriente Médio de região hebraica, não é? Por quê? Porque os hebreus se sobrepuseram aos outros povos que ali habitavam. Pois bem, pessoal, os hebreus, não é? Os hebreus, as leis de Moisés são leis hebraicas, veio da sociedade hebraica. Correto? Correto. A tradição, pessoal, eu já falei sobre a cultura, né? Que a cultura hebraica foi uma cultura muito forte e que acabou preservando essas leis. E a questão da tradição, pessoal, eu vou explicar agora sobre a questão da tradição. A tradição hebraica, pessoal, isso fez com que as leis de Moisés também fossem preservadas durante milênios, não é? Até hoje, essas sociedades ainda seguem essas leis. A questão da tradição, tá, pessoal? A sociedade hebraica é uma sociedade muito tradicional. Ela guarda muito a questão da tradição. Um exemplo são os judeus, não é? Os judeus, eles ainda têm aquela tradição de ir a Israel, não é? Adorar no Muro das Lamentações, de ler a Torá. Existem grupos de judeus que ainda fazem sacrifícios, pessoal, sacrifícios de animais, né, para o perdão dos pecados, como faziam os profetas lá na antiguidade, não é? Lá no Antigo Testamento, lá na sociedade hebraica primitiva, na época de Jesus Cristo, por exemplo. Então, pessoal, a tradição foi o que fez preservar essas leis hebraicas, especificamente as leis de Moisés, não é que foi dada ali, né, segundo a tradição hebraica, pelo Deus Javé, ou Jeová, não é? Ao povo hebreu. Onde hoje os muçulmanos chamam ele de Alá, né? Enfim, houve essa mistura também, pessoal. Eu vou fazer outro vídeo explicando sobre essa confusão aí, né, que houve durante muito tempo. Então é isso, pessoal. A questão da tradição, não é? A tradição acabou preservando as leis de Moisés por muito tempo, não é? E essa tradição ela foi se diversificando por todo o planeta, não é? Tanto é que hoje, quando os portugueses chegaram no Brasil, eles trouxeram a Bíblia, não é, pessoal? A Bíblia que foi escrita pelos hebreus, não é? Os portugueses, quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, eles trouxeram a Bíblia para catequizar, não é, os índios ali. E os índios foram catequizados pela Bíblia, não é? Pela cultura hebraica.
tá bom, pessoal? Eu ouvi um colega meu dizer uma vez que os índios não foram catequizados pelos hebreus. Eu falei, é claro que foram. Não é porque a Bíblia é um livro hebraico, não é? É um livro pertencente à sociedade dos hebreus, tá, pessoal? A Bíblia é um livro hebraico, tá bom? E os índios foram catequizados pelos hebreus, pessoal, isso mesmo. Os portugueses, quando vieram para o Brasil, né, houve essa descoberta, né? Embora exista muitas diferenças nessa ideia dos portugueses, né, descobrir o Brasil. Outros dizem que foi uma conquista, enfim. Mas isso fica para outro vídeo, tá, pessoal? Eu vou explicar sobre os portugueses também, que vieram para o Brasil. Eu vou fazer um vídeo sobre eles também, tá, pessoal? Então é assim, pessoal. Quando os portugueses chegaram no Brasil, eles trouxeram a Bíblia. A Bíblia é um livro hebraico, veio da cultura hebraica. Os portugueses trouxeram uma cultura hebraica para o Brasil, né? E os índios foram catequizados, né? E a Igreja Católica, ela usou as leis de Moisés, enfim, para catequizar os indígenas, não é, pessoal? Portanto, a Bíblia é um livro hebraico, tá, pessoal? É um livro pertencente à sociedade hebraica, assim como o Alcorão também. São dois livros pertencentes à sociedade hebraica, tanto quanto a Torá do judaísmo, não é? A Torá também pertencente à cultura hebraica, tá bom? Então é isso, pessoal. Hoje, esses povos, essas religiões ainda usam as leis de Moisés por uma questão de cultura e tradição, tá bom? Essa é a minha resposta. Essa é a resposta correta. Por uma questão de cultura e tradição. Por uma questão cultural, não é? Questão cultural dos hebreus e por uma questão de tradição. A tradição hebraica, não é? Ou seja, isso foi preservado por muito tempo por meio da tradição, não é? Dos hebreus que armazenaram, não é? Ou preservaram essas leis, tá bom, pessoal? Então, pessoal, só resumindo o vídeo, tá bom? É a explicação porque os judeus, os cristãos e os muçulmanos ainda preservam a lei de Moisés, porque eles ainda acreditam na lei de Moisés e porque eles ainda guardam a lei de Moisés. Pessoal, a resposta é por uma questão de cultura e tradição, tá bom? Por uma questão de cultura e tradição, os hebreus eles preservaram a lei de Moisés e por uma questão de tradição também. E hoje eles ainda seguem essas leis, tá bom? Foi por causa disso, pessoal, tá bom? Então é isso. Terminando, pessoal, a explicação, porque os muçulmanos, os cristãos e os judeus ainda preservam, né, a lei de Moisés por uma questão de tradição e cultura, tá bom? Questão cultural e questão de tradição, tá bom? Então é isso, pessoal. Pessoal, terminando, né, a explicação sobre as leis de Moisés são válidas, não é, pessoal? Bom, pessoal, estou chegando ao fim dessa explicação sobre as leis de Moisés. Pessoal, essa é a parte 3 das leis de Moisés, tá bom? Para que você possa entender a parte 3, eu peço que vocês, pessoal, acessem aí o meu canal e assistam a parte 1 e 2, tá bom? E para que vocês possam entender a parte 3 desse vídeo. Pessoal, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Sobre o tema, as leis de Moisés são válidas, pessoal, são válidas. Então eu expliquei, né, na parte 1, na parte 2 e na parte 3, finalizando, pessoal, o vídeo sobre as leis de Moisés, tá bom? Pessoal, eu vou fazer mais vídeos sobre a Bíblia, tá bom? Eu vou fazer mais vídeos sobre o Alcorão. Eu vou trazer diversos assuntos sobre esse tema, não é? Que as pessoas têm dúvidas, não é? E às vezes elas acabam não entendendo a questão. E vocês precisam entender, pessoal, a questão. Vocês precisam entender, não é? Como funciona todo o processo, tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem ligados no meu canal, tá bom, pessoal? Se vocês querem assistir mais vídeos meus, eu peço que vocês inscrevam-se no meu canal, pessoal, tá bom? E que vocês possam dar um joinha aí. Dê um like, tá, pessoal, nos meus vídeos se você gostou. Se você não gostou também, dê um dislike, tá bom? Não importa, a sua opinião será bem-vinda.
E fico muito feliz, pessoal, de ter vocês aqui no meu canal, tá bom? Fico muito feliz mesmo, é um prazer imenso ter vocês, tá bom? Vocês que tiraram um tempo, né, da vida de vocês para pesquisar aí no YouTuber sobre essa questão, tá bom, pessoal? E o meu vídeo que eu enviei é justamente para isso, para ajudar vocês a entender, né, sobre essas questões, né, pessoal? Questões muito complexas, né, pessoal? Que as religiões elas propagaram aí por muito tempo, tá bom? Então, pessoal, é isso. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Essa é a parte final, tá bom? Sobre as leis de Moisés. Possivelmente, pessoal, eu não vou mais fazer vídeo sobre as leis de Moisés, não é? Eu vou trazer outros temas da Bíblia, né? Mas não especificamente da lei de Moisés, tá bom? Então é isso, pessoal. Finalizando, as leis de Moisés são válidas, não é? Parte 3, essa foi a parte final. E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui, tá bom? Então, pessoal, é isso aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Dessa parte 3 que eu fiz, que é a parte final. E, pessoal, eu não vou mais fazer vídeos, tá bom? Sobre as leis de Moisés. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, do trabalho, tá bom? Vou deixar meu Pix aí, tá bom? Abaixo do vídeo. Se vocês quiserem ajudar, pessoal, podem ajudar, fiquem à vontade, tá bom? Que assim vocês poderão ajudar o meu canal, tá bom? E, pessoal, é isso, né? São muitas dúvidas que as pessoas têm com relação às leis de Moisés, não é? E eu fiz esse vídeo com o intuito de ajudar todos vocês, tá bom, pessoal? Então essa é a parte final, parte 3. Não vai ter mais vídeos, tá, pessoal, sobre as leis de Moisés. Eu vou fazer outros vídeos diferentes sobre outros assuntos da Bíblia, tá bom? E outros assuntos variados também. Mas as leis de Moisés, essa é a parte final, tá, pessoal? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham ajudado. Compartilhe, curte aí no vídeo, envie para os seus familiares, para as pessoas que você gosta, enfim. Tá bom, pessoal? O seu like, o seu comentário vai ser bem-vindo, pessoal, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero ter ajudado vocês. Um abraço. Tchau, tchau, do seu amigo Alisson, tá bom?